Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Gente, eu tô aqui hoje pra gente bater um papinho, conversar tudo que eu tenho aprendido, né, ultimamente. E eu vim aqui com uma angústia tão grande e coisas que tá lá no fundo, sabe, do inconsciente. Você começa a mexer com o Ho'oponopono, começa a ter consciência de que aquilo está te barrando, porque é assim, desde a barriga da nossa mãe, o nosso inconsciente é formado. Aí vai vindo medos, informações, crenças vão formando dentro do seu inconsciente que posteriormente vai te sabotando sem você perceber, sem você ter a mínima ideia do que é aquilo. O funcionamento do nosso cérebro, gente, é tão interessante. É um computador. É um computador. Só que a gente não tem acesso livre a tudo que tá lá dentro. Tem coisas que tem senha, sabe? Para você acessar. Tem que ter senha. Você tem que descobrir qual a crença que tá ali te barrando. E eu à noite acordei, geralmente de madrugada, né, que isso acontece, com medo, mas um medo. Esse medo, eu tenho certeza que não é meu, que eu não sou uma pessoa, assim, medrosa, eu tenho coragem de fazer as coisas, quando eu decido fazer, eu vou fazer, mas era um medo inconsciente, saindo pra fora, sabe? E isso se manifestou, sabe aonde? No meu estômago. Me deu uma dor de estômago terrível. Mas como eu tô percebendo, faço exercícios, eu faço meditação e eu tô estudando, que nem eu já falei para vocês, a minha meta é saber o nosso funcionamento, como que funciona o meu cérebro, o que ele atrai para mim, o que tá ali na formação do meu inconsciente, como reprogramar, como eu vou escrever uma nova história para mim, o que eu tenho que limpar. Tem que limpar tudo, gente, tudo. Isso demanda tempo, sabe? Isso demanda desapego. É tanta coisa que você tem que fazer que compõe ali um ser humano. Mas eu acho que uma coisa a gente não pode de forma nenhuma aceitar é carregar crença de outras pessoas, dos pais, de avós, seja do que for. Gente, a gente não pode aceitar isso de forma nenhuma, ficar carregando crença. E essas crenças, elas bloqueiam a gente de tal forma que, poxa, de repente estava uma coisa tudo para dar certo, encaminhado certinho, de repente não deu nada. Acabou, não deu mais em nada. É muito forte. É muito forte. Realmente é o nosso cérebro, 95% do inconsciente que define a nossa vida. Gente, acredite ou não acredite, isso é verdadeiro, foi comprovado na neurociência. 95% do nosso cérebro é que comanda a nossa vida. É que vai conectar você com as pessoas, é que vai criar dramas para você viver, principalmente, né, pelo meio que a gente vive, a maioria dos brasileiros, drama de escassez, drama de vícios, drama de tanta coisa. E a gente tem um poder incrível, gente, incrível, mas assim, é um autossabotador tão grande que tá lá no inconsciente. E é isso que eu vim falar mais uma vez pra vocês, porque passo a passo, vai. Primeiro, você tem que sair da roda dos ratos. Você tem que parar, meditar na sua vida, pensar, encontrar o seu eu interior lá dentro de você, tá? E se fazer perguntas: essa é a vida que eu quero viver? Eu quero viver isso? Como eu faço para mudar isso?
O que eu tenho que fazer? Que decisão eu tenho que tomar? E sem contar, gente, a faxina. Um faxinão que você tem que fazer no... Assim, o que eu conheço até agora é o Ho'oponopono, tá? Eu faço o Ho'oponopono, mas eu não vou mentir pra vocês. Não é confortável, não é gostoso. Tem reações, o corpo dá reações, as crenças não querem sair de lá. As crenças não querem sair fácil, né, do seu inconsciente. As crenças querem continuar lá, dominando a sua vida, fazendo as coisas dar errado, você deixando de viver uma vida incrível que você pode viver. Por quê? Medo inconsciente. Esse medo inconsciente domina a vida das pessoas de tal jeito, gente, que vocês não têm ideia. Ah, tem gente que tem medo de doença. E é o quê? Doente. Medo de pobreza. É o quê? Pobre. Medo de ser traída. E é o quê? É traída. Medo de ter filhos que dê dor de cabeça. E tem o quê? Filhos que dá dor de cabeça. Então, a gente cria a nossa realidade. Dá para entender isso? Que importante! Que importante! Você cria a sua realidade. Por isso que tem pessoas que falam assim, pode pesquisar. Eu tenho a mesma vida da minha mãe. Eu tenho a mesma vida da minha avó. Isso não é maldição, isso não é nada, isso daí é o que o seu inconsciente copiou. Ele copiou, ele aprendeu e ele vai trazer esse tipo de gente para sua vida, ele vai trazer essa situação para sua vida. Ele copiou, ele copiou, ele copiou. É um programa, gente. É um programa que está no cérebro. Até os gostos alimentares, você não decidiu nada. É o seu programa que te leva a isso. É o programa que está aí instalado. E é muito bug a gente descobrir essas coisas. Porque você é obrigado a mudar. Você é obrigado a achar uma solução, você é obrigado a limpar todo esse lixo, toda essa sujeira, a descobrir, a se perguntar o que está no seu inconsciente e como fazer para tirar, para mudar. Mas primeiro, você tem que ter consciência que você tem um lixão lá no seu inconsciente, uma programação que não serve, só serve para te sabotar. Segundo, você tem que estar disposta a limpar. Terceiro, descobrir como limpar mais rápido e eficaz. Que é essa minha missão, limpar e escrever a própria história, gravar em cima daquele programa que tá, o programa novo, o que você quer. Para você gravar o que você quer, você tem que ter nos mínimos detalhes na sua mente. Escreve no papel, escreve no caderno, eu quero a minha vida assim, assim, assim. Eu quero um relacionamento assim, assim, assim. Eu quero morar numa casa, eu quero morar num apartamento, eu quero dirigir tal carro, eu quero faturar tanto por mês, eu quero... Você tem que ter tudo definido. Sabe que eu não consigo conversar com gente que você pergunta alguma coisa, um plano de vida, a pessoa fala, não sei, sei lá. Eu não consigo mais conversar com essas pessoas. Me perdoe, mas não consigo, não dá. Não dá. Não é culpa da pessoa, né? Até tem gente que passa pela vida sem mesmo se conhecer, sem mesmo fazer o básico, né? É que nem um animalzinho que ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Gente, o nosso cérebro é muito valioso para fazer isso. Você tem ideia? Ele que define a nossa vida. Que define. Por isso que não existe vítima. Não existe culpado, não existe vítima. Que nem as pessoas falam muito do narcisista, né? Ai, porque o narcisista é um horrível, horroroso, porque o narcisista suga a pessoa, é um vampiro, só faz a pessoa sofrer, nananana. Tá, não existe culpado.
Quem se conectou com esse narcisista? Quem se conectou? Por que o seu cérebro, o seu inconsciente, trouxe esse tipo de pessoa para sua vida? É isso que você tem que perguntar e descobrir. Por quê? Se esse narcisista morrer ou for embora da sua vida, o que vai acontecer se você não mudar o programa interno do seu cérebro? Vai aparecer outro. Vai aparecer outro igualzinho. Ou pior. Porque o teu cérebro é só esse caminho que ele conhece, é só isso que ele vai trazer, sabe? Ele vai girar e trazer isso daí. Importantíssimo. Se conheça, tá escrito na Bíblia. Se conheça a si mesmo, tá escrito isso, gente. Se alguém busca alguma coisa, busque em conhecer-se a si mesmo. Se conheça, se conheça, se conheça. Conheça o que está dentro do seu cérebro. Conheça o que está ali, criando a sua realidade. Tá bom? Beijo.